Olá, meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor para você, meu irmão, a paz do Senhor para você, minha irmã, a paz do Senhor para você, meu povo, meus seguidores, glória a Deus, aleluias, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade aqui à nossa série de estudos. Hoje é o segundo estudo da segunda semana, e hoje eu quero responder essa pergunta: suicídio e salvação. Quem se suicida poderá ser salvo? Vamos responder essa pergunta, meu irmão. Vamos responder. Veja só, recentemente saiu uma notícia de um pastor muito famoso que se matou, se suicidou. Isso me deixou bem confuso, meu irmão, bem confuso. Esse suicídio me pegou de surpresa. Eu sei que muitos suicídios acontecem todos os dias, mas no caso de um pastor, meu irmão, se suicidando, o que me deixou com uma intriga. Como pode um pastor mais próximo de Deus, que deveria estar próximo de Deus, deveria, né? E acaba se suicidando. Mas a minha maior dúvida é se quem se suicida pede a salvação. A pessoa que se suicida pode ser salva? Olha, esse, meu irmão, é um assunto bem triste. Bem triste mesmo, sabe? O suicídio, creio eu, é uma das coisas mais tristes da vida de uma pessoa. Pois põe fim à vida. É triste perder a vida. Quem é um dos maiores dons de Deus, a vida. Segundo as estatísticas, cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam todos os anos. O motivo são as mais variadas, mas os mais comuns são o desencanto pela vida. Não conseguiu mais achar motivação para viver. O desespero, problemas que parecem não ter soluções, não acha um sentido para a sua existência, sofrimento dolorosos, de muitos tipos de problemas financeiros, familiares, sabe, problemas de descontrolação de mente, medicamentos, sabe, etc. Vamos avaliar essa situação, meu irmão, com muito critério, veja só, à luz da Bíblia, para que possamos chegar a algumas considerações. A resposta exata a gente é difícil ter, mas algumas considerações mais próximas. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que fale diretamente sobre suicídio. O que sabemos é que é evidente é que o suicídio é um pecado e se enquadra em Êxodo, lá no capítulo 20, no versículo 13, que diz: não matarás. Aquele que suicida mata a si próprio. Portanto, quebra o 6º mandamento. Ao mesmo tempo, devemos também pontuar aqui, não diminuindo a importância do pecado do suicídio, mas devemos pontuar fielmente que a Bíblia afirma que existe apenas um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 31. Sendo assim, podemos chegar a uma primeira conclusão: o suicídio é um pecado perdoável, pois em nenhum texto bíblico é apontado como imperdoável. Mas aqui cabem algumas considerações importantes. Quando quem não conhece a Cristo se suicida, a Bíblia, ela afirma claramente que todos aqueles que não se renderam a Jesus Cristo, que não creram nele, estão condenados ao sofrimento do inferno, da eterna distância de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Lá em Marcos 16:16. Isso significa que uma pessoa que se suicida e não tem Cristo como seu Senhor e Salvador continuará perdida após a morte. O sofrimento dessa pessoa continuará. Não se findará.
com a sua morte. Ei, daí a importância de ajuntarmos pessoas que estão dando sinais de quem pode se suicidar e a caminhar em direção a Cristo. Que pode mudar totalmente a sua vida e tirar do coração delas qualquer desejo suicida. Além, meu irmão, é claro, da ajuda médica que se faz necessária. E muitos dos casos, a ajuda médica resolve. Quando quem conhece a Cristo se suicida, eita, seria possível uma pessoa que conhece a Cristo pensar em suicídio? Penso sim. Temos casos na Bíblia de servos de Deus que, à beira de situações desesperadoras, pediram para si mesmo a morte. Por exemplo, Elias quis morrer quando perseguido por Jezabel, em 1 Reis 19:4. Moisés também chegou a pedir para Deus a morte. Está lá em Números, no capítulo 11, no seu versículo 15. Isso aconteceu também com Jonas, mas por um motivo mais fútil. Está lá em Jonas 4, no versículo 3. É claro, meu irmão, que eles não pensaram em se suicidar, matar-se com as suas próprias mãos, mas pediram a Deus que os levasse, ou seja, queriam morrer. Entende, meu irmão? Não podemos negar que existem fatores que podem levar servos de Deus a pensar no suicídio. Inúmeros, alguns momentos crônicos de flutuabilidade de fé, sabe? Desespero por situações difíceis da vida, distância, sabe? De Deus, vidas de pecado, grandes perdas e etc. E vai o mundo afora. Mesmo servos fiéis a Deus podem passar por esses tipos de momento. Quero pontuar aqui mesmo os problemas mentais. É possível que haja desequilíbrio mental, que tirem o discernimento da pessoa e a leve, meu irmão, a cometer um ato como esse, terrível. O uso de medicamentos, alguns medicamentos alteram fortemente o funcionamento cerebral e pode levar a pessoa a cometer atos errados, sem estar totalmente cientes disso, meus irmãos. Enfim, essa possibilidade existe sim. A maioria delas não justificadas a pessoas se suicidarem, sabe? Mas são casos possíveis de acontecer. Não quero aqui dar qualquer justificativa ao suicídio, não tem justificativa. Mas a realidade é que esses casos existem devido à complexidade do coração humano e também, claro, a sua pecaminosidade, que mesmo em servos de Deus podem afrontar e aflorar em alguns momentos. Da mesma forma, de um servo de Deus pode pecar gravemente. No momento de ira descontrolada, por exemplo, sabe? Outro poderá atentar contra a própria vida em momentos parecidos. O problema é que suicídio é definitivo. Imagine uma situação, meu irmão, olha só. Por exemplo, Luiz é um servo de Deus. Esse nome Luiz é fictício, tá bom, meu irmão? Converteu-se a Cristo em sua adolescência. Logo recebeu o chamado missionário e começou a fazer missões urbanas. Luiz casou-se e teve 3 filhos. A pressão do trabalho missionário da família, a observação dos problemas das pessoas que procuravam para aconselhar-se e a solidão do seu trabalho, diário, levou Luiz a um quadro de depressão profunda. Porém, a igreja que apoiava Luiz sempre acreditou que depressão era frescura. Olha, que era falta de fé, falta de vida, falta de Deus. Luiz, então, cada vez mais se isolava e não encontrava o apoio que precisava para superar as dificuldades. Um dia a pressão foi tanta, meu irmão, e o apoio foi tão pequeno que, no desespero, num ato impossível, Luiz se jogou de uma ponte imensa. Agora, aqui entra a minha pergunta. Luiz está no céu com o Senhor?
ao que tudo indica, os frutos da sua vida com Deus, antes dele adoecer, sempre foram notórios. Seu trabalho, sua maneira de viver, sua família sempre demonstraram que Luiz era um cristão fiel a Deus e com coração na obra. Ele teve apenas um momento em sua vida onde adoeceu, sem seus sentimentos, e não teve apoio nenhum. Não temos elementos para dizer que Luiz não foi salvo, especificamente por causa do ato que ele cometeu. Não temos elemento. Se ele foi alcançado pela graça, ainda quando jovem, essa mesma graça o conduziu à presença do Pai para gozar a sua salvação, ainda que ele tenha errado. No entanto, meu irmão, quero deixar registrado que a salvação de uma pessoa pode até ser questionada por mim, por você, por nós. Porém, somente Deus tem a palavra final, somente Deus vê o coração e sabe os pormenores de cada vida. Sendo assim, creio de forma clara que a Bíblia não nos autoriza a pensar que um servo fiel a Deus possa perder a sua salvação por conta de um cometido ou pecado de suicídio. Deus o conduz à salvação, pois a salvação não é por obras nossas, mas pela graça de Deus. Está em Efésios, no capítulo 2, 8 ao 9. Dessa forma, não posso admitir que um servo fiel a Deus, que recebeu o Senhor Jesus e foi selado pelo Espírito Santo da promessa, mas que por algum desequilíbrio em sua vida acabou atentando contra a sua própria vida, posso perder o bem maior, mais precioso do que Deus lhe deu, a salvação. Ei, meu irmão, não estou admitindo aqui que o pecado seja algo sem importância na vida de alguém. Longe disso. Estamos falando de um desequilíbrio momentâneo grave na vida de alguém que o levou ao pecado, que não lhe dá oportunidade de mudança, de consertar aquela área específica da sua vida. Todos nós, servos de Deus, iremos morrer com a área de nossas vidas em que pecamos, em que ainda lutávamos para aprimorar a santificação. É isso que o mérito de nossa salvação é de Cristo e não nosso, meu irmão. Amém? Se fosse nosso, estaríamos perdidos. Ainda não conheci uma pessoa que seja perfeita em todo o meu caminho. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Alguns utilizam erradamente o texto de 1 Coríntios 3, no versículo 17, para afirmar que Deus vai destruir todos que se suicidam. Vejamos o texto, olha só. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Porém, uma análise do contexto, no contexto nos permite a concluir que esse santuário de Deus, que é citado, não se trata do corpo físico de uma pessoa, mas está relacionado ao que diz o verso anterior, lá no versículo 16, onde o dito que só é santuário de Deus, ou seja, está tratando as pessoas no plural, em clara referência à igreja de Cristo, que são os servos dele, eu e você, e não a um indivíduo isolado, sabe? Sendo assim, esse texto está falando de pessoas que atentam contra a igreja de Cristo, trazendo destruição a ela. Essas sofrerão juízo severo. De forma alguma, esse texto aponta para um caso de suicídio. Agora, qual é o papel de cada um? Qual é o papel de cada um? Creio que a respeito de toda essa discussão teológica, fique evidente, meu irmão, que dentre essas 1 milhão de pessoas que deverão se suicidar nesse ano, porque estão se matando mesmo, se suicidando mesmo, muitas delas estão muito próximas de nós, dando sinais, pedindo ajuda, batendo a nossa porta, buscando alívio para as suas obras, para as suas dores. O nosso
nosso papel é oferecer conforto, falar de Jesus, oferecer o ombro amigo e ajudar a necessária que eles precisam, para a ajuda necessária que eles precisam para desistir dessa prática terrível e viver uma vida que Deus deseja para elas. Elas precisam ser ouvidas, precisam ser curadas. A cada um de nós tem um papel importante nessa cura que precisamos exercer, meu irmão. Não sei se você já passou por esses momentos. Espero que não, meu irmão. Eu já passei por isso. Eu já passei. A pessoa se suicidou. E eu tentei salvar ela umas 4, 5 vezes. Tirei ela da forca, que ela se enforcou, né? Mas, num certo tempo, uma certa vez, eu não consegui. Cheguei do trabalho e já tinha acontecido o ato. Ela já tinha feito o que aconteceu com ela. E foi triste, mas mais triste ainda que ela não estava com a raiz firmada, ela não estava com Cristo Jesus, né? Mas, meus irmãos, se a pessoa está firme com Cristo Jesus, ela sim, ela encontra a salvação. Mesmo cometendo esse suicídio, ela encontra, né? Ela encontra, porque Deus, ele é misericordioso. Uma pessoa que a vida inteira andou num caminho e por um momento de desespero fez algo errado, Deus, ele é misericordioso para perdoar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Espero que essa resposta e essa pergunta sirva para algo na sua vida. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Olha, não se esqueça, se inscreva no nosso canal Carlos Servo de Cristo. Acione o sininho de notificação. Deixe o seu like, compartilhe, comente à vontade. Amém? Carlos Servo de Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Que essa semana seja para honra e glória ao Senhor, cheia de paz, de bênção, de prosperidade e muita graça, muita fé. Deus abençoe, meus irmãos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.